E aí, família, bom dia. Vamos a mais um vídeo. Eu agora gostei da brincadeira de verdade, então eu comprei um chip de memória e agora vou conseguir fazer vídeos mais longos. Assim, nos outros vídeos eu estava com uma preocupação com o tamanho do vídeo. Se ele ia caber no telefone ou se não ia, então eu tinha que deletar. Meu telefone é bem precário, então eu tinha que deletar algumas coisas que estavam no cartão de memória a todo tempo para conseguir fazer um vídeo e ficar calculando se o tamanho ia dar certo. Então, bom, agora melhorou. Com esse chipzinho aí eu vou poder fazer vídeos mais longos. E eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não tenho exatamente um plano, porque eu não tenho muita experiência. Então, a ideia é que seja mais é tipo um podcast, né? Hoje em dia a galera tem feito podcast, pode ser que eu venha fazer também podcast em formato de áudio só. Mas é mais uma conversa. Assim, idealmente seria legal ter alguém conversando comigo. Já fico pensando na ideia de que pode ser que eu faça um vídeo com alguém do meu lado pra gente falar sobre um assunto. E é muito melhor uma conversa do que alguém monologando, né? Mas se não te incomoda me ouvir, se você acha que tá legal, vamos falando assim. Eu vou falando e você fica aí ouvindo, fecha os olhos, presta atenção. Hoje eu vou falar de um vídeo de um assunto bacana que eu gosto, que é impermanência. Então eu imagino que esse vídeo vai durar um pouco mais do que os outros. E é isso. Vamos lá. O canal está se fazendo aí. Cada vez eu vou tentar melhorar aquilo que eu falo, como eu falo, cenário, ferramentas e coisa e tal. Dessa vez eu preparei um pequeníssimo roteiro. Eu estudei um pouco, né? Minúsculo. Eu estudei pouquíssima coisa para poder ter na cabeça as coisas que eu me lembro e aquilo que eu quero falar. Esse foi um comentário da Maíra. Maíra, minha amiga, que eu conheci em Minas, num retiro. Eu estava morando lá e ela foi ficar como hóspede, a gente se conheceu e eu conheci principalmente a história dela. E a Maíra ficou casada 13 anos, numa relação extremamente tóxica em que ela deixou de viver, basicamente. Ela não podia fazer nada porque o marido dela era extremamente controlador e ela se afastou de todo mundo, inclusive da família. E ela tem uma proximidade grande com a família, com as irmãs. E ela conseguiu, em algum momento, tomar coragem, debaixo de violência, debaixo de agressão física, de ter ficado trancada dentro da própria casa, de ter sido acuada psicologicamente, de ter passado por uma série de questões. Ela conseguiu sair disso, se livrou dessa relação, se mudou e foi se conhecer. E é uma coisa fantástica, uma pessoa fantástica que ensina o tempo todo, que fala muito bem, que tem muito para dizer. Então, é um grande prazer conhecer a Maíra, minha amiga, e ela pediu para eu falar sobre impermanência. O que você entende por impermanência? O que é impermanência, né? Impermanência, levando ao pé da letra, é alguma coisa que não é permanente, né? É alguma coisa que acaba. Mas a impermanência também é um conceito muito antigo, muito usado em uma série de pensamentos, entre aspas, filosóficos, assim.
O hinduísmo fala sobre a impermanência, o budismo fala sobre a impermanência, os gregos falam sobre a impermanência, cada um com a sua terminologia de alguma forma diferente. O termo usado para o hinduísmo e para o budismo é anicca. Anicca, se você já ouviu falar no Vipassana é uma meditação de 10 dias em que a pessoa tem que ficar 10 horas, mais ou menos 10 horas por dia meditando. Você não pode falar nada, você não pode olhar para os outros, você não pode se comunicar com ninguém, você tem que ficar 10 dias basicamente dentro de você meditando. Eu fiz o Vipassana numa época e lá eu conheci o Goenka, que é um senhor que são a gravação da voz dele, que guia a meditação do Vipassana, é um retiro grande para mais de 80 ou 100 pessoas. E é preciso que tenha uma gravação para guiar todo mundo. E aí quem fala é o Goenka e ele fala Anicca, Anicca. Todo tempo ele está falando sobre isso, sobre a impermanência. E o conceito budista e hinduísta tem a ver com o fato com a questão de que as coisas estão em transição. Tudo é transitório. Tudo tem um início, tem uma duração e um fim. Você tem um início. Você começou com seu pai e com sua mãe. Você tem a sua duração, que é a sua vida, e um fim, que é a sua morte. E os seus filhos, ou os seus descendentes, ou os descendentes da sua família, ou qualquer coisa que você produza, se você tiver um animal, se você trabalha com alguma coisa, o seu trabalho, o seu animal, a sua filha, tem um início, uma continuidade e um fim. Tudo vai passar por isso. Tudo passa por essa transição, por essa... É de alguma forma entropia. Tudo tem uma tendência a se acabar. Tudo tem uma tendência a ir acabando. Então... Por que eles falam disso, né? Por que essa religião traz isso? Porque a gente se pega, a gente se prende pensando que as coisas são permanentes. A gente entra num relacionamento e fala que ele vai ser para sempre. Vamos sair. A gente entra num relacionamento e fala que ele vai ser para sempre. A gente pensa que a nossa vida vai durar para sempre. A gente cria e compra coisas e busca coisas que a gente acha que vão durar para sempre, mas que acabam. Tudo está acabando. A vida faz parte. A morte faz parte da vida. Não existiria vida se não existisse morte, porque senão eu não ia precisar falar de uma coisa ou falar da outra. Só existe vida porque existe morte. Só existe um lado porque existe o outro. É impossível, uma coisa não pode existir sem a outra. Para que existiria a luz se não pudesse existir a escuridão? Como existiria a escuridão? Ou como existiria a luz se não existisse o outro? A gente não precisaria inventar um termo para definir a diferença se não existisse uma diferença. Então o Goenka lá no retiro, ele sempre fala sobre essa coisa da impermanência. Ele fala muito. É uma tecla que ele sempre bate, sempre, 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 porque é um conceito muito importante. A gente tem que aprender que as coisas estão feitas para acabarem. A gente entra nas questões para que elas se acabem. A gente não entra para ficar numa coisa para sempre. Não existe isso. Pode você ficar... Se você viveu 70 anos e ficou 60 anos no emprego, eventualmente o seu emprego vai acabar, porque você vai morrer. Ou a empresa vai falir, ou alguma coisa vai acontecer, você vai sair daí. Não importa que a duração seja longa, importa que eventualmente vai acabar. Meus gatos estão destruindo a casa, eu estou um pouco preocupado, mas eu não vou parar não. Deixa eles destruírem, depois eu vejo o que aconteceu. Isso também tem relação com os 3 deuses do budismo e do hinduísmo, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, que é a criação, que é... Vem aqui.
Brahma, que é a criação, que é o início. Vishnu, que é a adoração, que é a perpetuação, a continuidade. E Shiva, que é a destruição. Então tudo passa por esses três deuses, que tem também uma versão feminina, que tem nomes femininos. Brahma não. Acredito que não tenho certeza, mas acho que não. Mas Vishnu e Shiva têm uma contraparte feminina. Os gregos também falavam sobre isso com Heráclito. Heráclito foi o cara que falou que um mesmo homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Ou uma mesma pessoa nunca entra duas vezes no mesmo rio. Primeiro que o rio nunca mais vai ser o mesmo. Né? Não tem como você entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio ele passa. Aquela água que correu já não é mais a mesma. Nunca mais você vai entrar e vai entrar em contato com a mesma água. E você também não é mais a mesma pessoa. Voltando no assunto da poeira das estrelas, parece que dentro de 7 anos ou 5 anos, todas as células do seu corpo já se renovaram. Ou seja, tudo aquilo que você foi 7 anos antes deixou de ser, eventualmente. Bom, isso é um dado científico, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade. Eu estou no ano de 2019, escutei falar disso tem um pouco tempo atrás e pode ser que essa versão mude. Mas eu acredito que tudo está em transição, incluindo as nossas células e os nossos átomos, e que é muito natural que eles se intercambiem uns entre os outros e morram e se criem. Pode ser que não seja 7 anos, 5 anos, quem sabe sejam 70 anos, mas não interessa. Interessa que está tudo transformando e você não é a mesma pessoa que você era ontem. Você não é a mesma pessoa que você era um segundo atrás. Você está em transição. Você é impermanente. A palavra que Heráclito usa é devir. Ele vai falar sobre o devir. E anicca, devir, impermanência, são palavras que a gente vai ouvir que vão falar sobre essa queda, sobre essa destruição, sobre o início, o meio e o fim. E isso é a nossa forma, por sermos humanos, por estarmos nesta condição humana, a gente interpreta a vida dessa forma. A gente percebe o tempo. A gente precisa dele de alguma maneira. A gente precisa desse início, meio e fim, para que a gente consiga conceber as coisas. E enquanto a gente estiver dentro disso, e a gente não consegue se libertar disso, há o sofrimento. A primeira lei do budismo fala que tudo é sofrimento. Tudo aquilo por que a gente passa é sofrimento, porque a gente passa sempre desejando as coisas. Ei, Manuel! Romina! Ei! Calminha aí. A gente passa sempre desejando as coisas. A gente está sempre desejando querendo alguma coisa, né? Um relacionamento, um emprego novo, uma casa nova, um carro novo, um computador novo, uma caneta nova, um animal novo, uma planta nova, uma promoção. Alguns querem um relacionamento melhor. Romina, dá pra você parar? Mas que coisa! Vem cá. E segue essa eterna busca, que não tem como parar enquanto você não parar de desejar as coisas, enquanto a gente não parar de desejar as coisas. Veja bem, eu quero falar isso da forma mais acessível para todo mundo, porque eu sei que isso passa comigo. Eu vivo essa vida. Eu sei que eu estou desejando as coisas, eu sei que eu estou indo atrás disso, eu sei que eu vivo um relacionamento assim, eu sei que eu vivo uma vida assim. Minha casa, minhas coisas, meus animais, minhas plantas. Eu tenho tudo isso. Eu tenho emprego. Eu sou como qualquer um. Eu tenho essas coisas e não quero perder elas. Eu não quero que elas se acabem. Mas eu sei que elas vão se acabar. Eu sei que eu vou perder elas. E eu preciso melhorar nesse quesito. É uma confissão. Eu preciso melhorar. A gente precisa melhorar.
precisa buscar, entender e se acostumar com a ideia. Quanto mais próximo dessa ideia de que tudo é impermanente, de que tudo está passando, de que nada é eterno, de que nada dura, mais tranquilo a gente vive. Deixar o controle de lado, perder o controle. Viver sem controlar as coisas, é possível. Quanto mais próximo disso, mais próximo da libertação, mais próximo de viver livre das amarras que te prendem, que nos prendem. Entender que está tudo se acabando, que a morte é parte, respeitar a morte. Adorar no sentido de adoração, adorar a morte, falar com a morte. A morte é um objeto que se vai, é um ciclo que se acaba, é alguém que morre, alguma coisa que se destrói. É você chegar num lugar e depois tudo está mudado, porque você tem esse potencial de transformar as coisas. Quantos de vocês são capazes de colocar a mão em qualquer coisa e destruir tudo? Quem aí, quantos de nós tem a capacidade de destruir as coisas? Colocar a mão numa coisa que não tem muita perícia e de repente está quebrado. A gente fica com medo de tocar nas coisas porque quebra tudo. Isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza destruir, quebrar. Mas que seja com respeito. Que seja um ritual. Que seja lembrado, que seja pensado. A vida é maravilhosa, a morte também. Certo? Acho que é por aí. Acho que, se eu não me engano, tem um termo que se chama entropia. Eu não sei se é esse, mas é um que dá a entender que tudo no universo caminha para a sua destruição. Inclusive o nosso planeta, que a gente está colaborando para acelerar esse processo. E a verdade é que não importa. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito que existem várias vidas. É um processo. Não é você, insira aqui o seu nome, ou Guilherme. Não é o Guilherme que vai morrer e vai nascer um outro Guilherme. Eu faço parte de um processo de continuidade de alguma coisa, de alguma energia que está passando por um processo de aprendizado. E eu preciso viver várias coisas, várias situações, vários entendimentos. Eu preciso passar por isso. Faz parte morrer e voltar. Não tem como a energia se perder. Nada aparece do nada e nada some do nada. Mesmo que alguma coisa entre num buraco negro, que a gente não sabe para onde vai ou o que vem depois daquilo, aquilo tem que ir para algum lugar. Não existe um botão delete. Não existe alguém limpar a lixeira do computador. Isso não tem cabimento, não existe, não é possível. A matéria não se perde, a energia não se perde. Tem que ir para algum lugar, porque não há outro lugar senão o ser, senão estar. Faz sentido? É assim que eu penso. E nada se cria do nada, nada surge do nada. Tudo é um processo contínuo. Nada aparece do zero. Você não é criativo porque você tem ideias que vêm do zero. Você é criativo porque você viu um monte de coisa, viveu um monte de coisa, sua vida. Quantos anos você tem? 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 71, 80. Quantos anos você tem? Quanta coisa você viveu? 10 anos é muita coisa. Quanta coisa você já viu, já aprendeu, tocou, cheirou, ouviu, lambeu, mordeu, comeu.
gente é um processo contínuo de aprendizado, de cópias. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Nada está saindo de lugar nenhum, bicho. Você é um processo, nós somos um processo contínuo, num fluxo que começa, continua e acaba. Beleza? Então é isso. Obrigado, Maíra, minha amiga. Eu gosto muito desse assunto, é muito legal falar sobre isso. Dá pra falar mais, assim. Era legal se tivesse alguém pra fazer pergunta e aí durante as perguntas eu ia respondendo, porque dá mais mobilidade pra fala, né? Fica uma coisa mais orgânica. Mas a ideia é fazer a coisa mais falada possível, assim, mais uma conversa mesmo. Então, quem sabe, eventualmente eu proponha um assunto e dentro desse assunto surjam perguntas, né? Vamos ver como é que vai ser. Tô aí tendo ideias. Esse é o cenário novo. Espero que vocês gostem. Essa mandala foi feita por Clara, minha maravilhosa namorada, que logo logo vai vir pra cá novamente. Tá bem? Então, beijos a todos. Valeu, família. Muito obrigado. Por favor, comentem, se inscrevam, me sigam, falem comigo. Eu quero seguir vocês, falar com vocês, me inscrever no canal de vocês. Eu compartilho da arte de vocês, eu gosto disso. Eu procuro incentivar os meus amigos. Vou até onde meu tempo me ajuda. Às vezes tem gente que tem muita prolífico no trabalho, né? Produz muito, é difícil acompanhar tudo. Mas a gente segue aí, né? Compartilhando, né? Os amigos a gente compartilha. E é isso, galera. Se tiver a fim de compartilhar, compartilhe também. Se não fizer sentido, amém. Tá bom? Bom, muito obrigado. E bom dia, boa tarde, boa noite aí, tá bom? Tchau, tchau.